professora Miriam, professora de arte, tá? E vamos juntos nesse ano de 2021 fazer grandes coisas, porque esse ano de 2021 vai ser um ano tremendo, muito, muito abençoado e cheio de vitórias. E vamos trabalhar para isso, hein? Galera, nós vamos começar o 7º ano dando uma volta lá no último conteúdo do 6º, tá? Nós terminamos o nosso ano falando sobre arte cristã primitiva, né? O período histórico que nós estudamos lá, o último, foi arte cristã primitiva. E a arte cristã primitiva, ela foi dividida em algumas fases, alguns períodos. O primeiro período dela é a fase conhecida como fase catacumbária. Como assim? Nossa, professora, catacumba é uma coisa mórbida. Não é que é coisa mórbida. Catacumbas são cemitérios. Então lá, não. Catacumbas são cemitérios onde as pessoas naquela época enterravam seus entes queridos em galerias. Era construída uma galeria, como essa sala aqui, certo? Essa sala enorme. Aqui nas paredes eles cavavam buracos e eles enterravam as pessoas queridas nessas paredes. Fechava bonitinho. Hoje a gente tem alguns cemitérios aqui, já tem essas gavetões que a gente coloca os corpos ali. Então eles enterravam, fechavam. E ficava esse salão aqui, porque eles enterravam aqui na parede, certo? Então, nesse espaço que tinha, as pessoas iam escondidas, lógico, se reuniam para falar de Cristo, para falar dos grandes milagres, para falar das promessas de Deus. Então, para as pessoas saberem onde se reunir, eles marcavam nas paredes das catacumbas desenhos e imagens que eles poderiam falar, não, realmente é aqui que a gente vai se reunir. São elementos, são símbolos, imagens do cristianismo, que representa a figura de Cristo sem ser o próprio Cristo. Como assim? Primeiro, as imagens que eles desenhavam ali são pastor de ovelhas. Por que pastor de ovelha? Cristo é o nosso pastor. Nós somos ovelhas, pertencemos ao rebanho do Senhor. Não é assim? Isso Jesus falou muitas vezes na Bíblia. Então eles desenhavam ali o pastor de ovelhas. Eles desenhavam também o cordeiro, né? Mas por que cordeiro? Porque Jesus era o cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi isso? Foi, morreu em sacrifício por amor a mim e a você. Outra coisa que eles desenhavam ali também era o vinho, o pão e o trigo. Por quê? O que Jesus fez? A última coisa que Jesus fez junto com seus apóstolos, ele serviu pão e vinho, né? Fazer isso em memória de mim, né? Bebei e comei todos vós, né? Esse é o meu corpo que é dado por vós. Não foi isso que Jesus falou? Foi. Então ele fez a última ceia, a Santa Ceia do Senhor. Serviu pão e vinho para os seus apóstolos, para os seus amigos. Beleza? Então os cristãos desenhavam isso também, tá? Eles desenhavam também a cruz. Alguns desenhavam cruz. Essa daí era mais arriscada, porque era fácil de se identificar. Mas ele também desenhava, sabe qual a outra imagem? O peixe. Mas por que o peixe, professor? O que ele multiplicou? Para aquele multidão de mais de 5.000 pessoas, peixe e pão. Então, o Senhor multiplicou peixe e pão. Lembra aquele menininho que tinha aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos? E o Senhor multiplicou cestos e cestos e cestos? Pois é, o peixe também é um símbolo do cristianismo, tá certo? Então, a arte da fase catacumbária tinha esses símbolos. Eles louvavam o Senhor, eles não podiam cantar nem tocar instrumentos, cantavam baixinho, eles conversavam sobre Jesus, porque eles não podiam tocar instrumentos, porque ia chamar a atenção das pessoas. E era a única coisa que eles não queriam naquela época, não podia chamar a atenção das pessoas, porque os cristãos eles eram perseguidos, certo? Entendeu o contexto histórico da arte cristã primitiva? Essa fase foi uma fase muito delicada, tá? Muito delicada, porque os cristãos eles eram torturados e tudo mais, então tinha que tomar muito cuidado para falar
e para contar as maravilhas que Jesus fez, tá? Então, através da arte, na pintura das cavernas, eles podiam se identificar e se reunir, beleza? Essa é a fase catacumbária. Depois, a arte cristã primitiva, ela foi dividida em outros 3 períodos. Nós temos aí na fase medieval, a arte românica, a bizantina e a gótica. Então, são 4 períodos: catacumbária, bizantina, românica e gótica. E nós vamos falar sobre essas outras fases aí na nossa próxima aula, beleza? Volta lá no cronograma, pega lá as orientações com o que a gente tem que fazer, tem atividade para você fazer lá, hein? Capricha, que eu deixei uma lista de exercícios bem legal para você. Vamos que vamos, seja bem-vindo e vamos caminhar juntos aí fazendo arte. Um beijo!